Quando pensamos na corrupção brasileira, instantaneamente nos lembramos apenas dos fatos atuais. Contudo, ela é datada desde o século XVI, no período da colonização, no qual os funcionários públicos faziam contrabando dos produtos pertencentes à coroa. Já com o passar da história, muitos acontecimentos deram início ao cenário atual, onde no período de 1580 até 1850, a escravidão foi considerada necessária. Porém, mesmo com a instauração da Lei Áurea, que abolia a escravidão, o tráfico ainda continuou sendo praticado e negligenciado pela coroa, já que havia um sistema de lucros e suborno que ele gerava para todos os envolvidos. Com a proclamação da independência em 1822, a situação foi só se agravando, e com a instauração do Brasil República, surgiram as corrupções eleitorais e de concessão de obras públicas. Em 1899, o voto de cabresto no qual o eleitor vendia o seu voto ao latifundiário foi a maior marca registrada do período. Já em 1950, deu-se início ao patrocínio de campanhas políticas por eleitores, que em troca recebiam algum favor político, prática esta conhecida como a caixinha de Ademar. Já em 1964 começou a ser instaurado o regime militar, e com ele muitas obras usadas para desvio de dinheiro foram realizadas. E, em 1984, ocorreu o movimento das diretas já, que devolveu aos civis o poder do voto. Nesse mesmo período, ocorreu o impeachment do presidente Collor, que constitui um marco divisor nos escândalos de corrupção, e a partir de então segue nossa história atual, com os escândalos de corrupção da Petrobras e da Operação Lava Jato. Vendo esse histórico da corrupção até os dias atuais, a antropologia se torna fundamental para entender todos esses aspectos e a formação da nossa sociedade como um todo, de forma que ela é definida por Marconi Pressotto como a ciência da humanidade que objetiva compreender o ser humano em sua totalidade, apoiando-se em várias ciências, como a ciência social, humana e natural. Assim, na dimensão biológica e física, ela vai estudar o ser físico, enquanto na dimensão sociocultural e filosófica, vai analisar a existência humana em vários aspectos no tempo e no espaço. Desse modo, podemos fazer uso do olhar antropológico como instrumento para compreender a corrupção no Brasil. Visto isso, podemos considerar o fenômeno da corrupção como um conjunto de ações individuais e coletivas, através do qual é possível analisar, por um lado, as condutas efetivas que entregam o cotidiano da política e do Estado, e por outro, as ações sociais e individuais que culminam na corrupção, pois a mesma não se restringe ao âmbito político, estando presente no cotidiano de todos nós, em cada atitude, seja ela individual ou coletiva. A concepção de corrupção pela maioria das pessoas não é acompanhada da constatação de que as condutas identificadas como corruptas mantêm continuidade com práticas e valores legítimos e amplamente difundidos nas formas da sociabilidade política e pessoais. Assim, dinheiro, favores, amizades, votos, alianças políticas, violência, entre outros, se fazem presente na formação da corrupção. No nosso dia a dia, a maioria de nós já pediu a pessoa que está junto com a gente para segurar lugar na fila, também já emprestou a conta do Netflix ou pegou atestado médico sem necessidade. Entre essas, diversas outras práticas foram realizadas. E esse é o nosso famoso jeitinho brasileiro, que está intimamente relacionado com a corrupção. Ele é conceituado antropologicamente como uma forma especial de se resolver algum problema difícil ou situação imprevista e adversa de maneira eficiente e de forma a produzir os resultados desejados a curto prazo, sendo definitivo ou provisório, legal e ilegal e ficando no meio termo entre o favor e a corrupção. Esse jeitinho vai se distinguir da corrupção, pois ele não necessariamente envolve aspectos financeiros ou quebra de algum dever legal, mas na prática essas nuances nem sempre podem ser percebidas e o jeitinho pode ser utilizado nas mais diversas situações, de modo que vender ou comprar produtos contrabandeados, não declarar produtos comprados no interior, utilizar filas prioritárias ou assentos preferenciais se tornam práticas recorrentes na sociedade brasileira, refletindo assim uma corrupção cotidiana, ou seja, uma corrupção diária, e com isso alguns fatos atuais como o mensalão, a Operação Lava Jato, o desvio de merenda escolar e o desvio de dinheiro da saúde pública apenas refletem a sociedade em dimensão política, mostrando assim que não existe país com governo corrupto e população honesta. Com isso, o caso do mensalão, que foi um esquema de desvio de recursos públicos para a compra de apoio parlamentar durante o governo Lula, foi muito importante, pois ele começou a mostrar mudanças na sociedade brasileira, mostrando que a impunidade não ia mais ser aceita e que até mesmo os mais privilegiados teriam que arcar com suas consequências. Contudo, ainda é muito necessário o combate da corrupção desde as pequenas ações. Nesse contexto, vêm as delações premiadas, que nascem não só da necessidade de apurar fatos criminosos realizados nos recônditos de escritórios, gabinetes e palácios, mas principalmente da necessidade do Estado vencer o pacto de silêncio estabelecido entre os criminosos.
E nesse cenário, o Brasil vive a maior investigação sobre a corrupção conduzida até hoje no país, a Operação Lava Jato. Em 2017, a Operação Lava Jato completou 3 anos e seu processo teve um enorme impacto na política do país. De acordo com os dados do Ministério Público Federal, a Lava Jato deflagrou 38 fases, condenando 89 pessoas em 57 acusações criminais e, em 20 casos, já houve a sentença por crimes como lavagem de dinheiro, corrupção, organização criminosa e tráfico internacional de drogas. A operação incide fortemente, além de em políticos e em grandes empresas do país. Os 3 anos de investigação, com a prisão de donos e executivos de empresas, paralisaram negócios e trouxeram grande impacto para a economia do país. Já as grandes empreiteiras demitiram milhares de trabalhadores, deixando de contratar serviços e de adquirir produtos de empresas fornecedoras, reduzindo o investimento no país. Como consequência desse desastroso cenário, teve início a mais longa recessão da história do país, elevando o desemprego a cerca de 13 milhões de trabalhadores. Hoje o brasileiro vive a primavera da esperança, esperando que o desfecho dessa operação seja que os crimes que agora chocam o país deixem de ser rotina. Além disso, a sociedade passou a ter esperança na justiça, que antes punia apenas os menos favorecidos e hoje pune também a elite social do país. Junto a isso, estimulou na sociedade a reflexão acerca da corrupção, que vai muito além do contexto político, devendo ser combatida dia após dia desde as pequenas ações. E de pouco adianta se a sociedade existe mudanças nas altas esferas sem alterar as próprias ações, onde, como já foi dito, não existe país com governo corrupto e população honesta.